Você sabia que o nome de Deus está escrito em nosso DNA? Já notaram que todas as obras de arte têm o nome do seu autor gravado? Se fizermos uma analogia e considerarmos o ser humano uma obra divina, o mais lógico é que tenhamos também uma assinatura, concorda? Mas onde? Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos descobriu que o padrão numérico 10565 sempre se repete no nosso DNA. Intrigados, os cientistas passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Foi assim que chegaram à seguinte sequência: Iode, Rei, Verrave e Rei. No nosso alfabeto, essas 4 letras correspondem a YHWH, lido como Yau. E sabem o que significa essa palavra? Nome de Deus em hebraico. Se levarmos em consideração que o corpo humano tem, em média, 37 trilhões de células, podemos chegar à conclusão de que cada pedacinho do nosso corpo leva a assinatura de Deus. Ele continua lá, São Jerônimo, porém é chamado de Lupin, de Deus. Alguém pensa que eles têm medo de falar o nome de Deus, que nós tínhamos medo de falar o nome de Deus, o nome de Jesus? Tudo que eu fazia dentro do candomblé, na magia negra, primeiro eu usava o nome Jesus e Deus. Primeiro eu dizia, salve Deus, salve Jesus, dentro do candomblé. Eu dizia a paz de Deus, a paz de Jesus, dentro da magia. O que isso demonstra, amigos e amigas, e também Yaldins, que os demônios são o mesmo. A adoração a Satanás é a mesma, não muda. Como eu disse antes, muda de nome, mas a imagem é a mesma. E eu vivia nesse engano, praticando essas coisas, usando o nome de Deus e o nome de Jesus de acordo com o que eu conhecia na Igreja Católica. Mas graças ao Eterno Iau, que me libertou disso. Hoje eu sei que o nome verdadeiro do Eterno é Iau, e o seu filho é Iau Shamashia. E sabe quantas vezes foi dito dentro da magia, dentro do candomblé, dentro do afro? Sabe quantas vezes foi dito esse nome dentro das feitiçarias? Nenhuma. Nunca ouvi falar em Iau e Yauxa dentro dos terreiros de Umbanda, de candomblé, afro, festas afro. Nunca. E sabe qual é o mistério? Porque não se ouve lá dentro? Porque esse é o nome sobre todos os nomes. Iau é o nome sobre todos os nomes e não cabe dentro de um terreiro de macumba o nome dele. Nem muito menos dentro da Igreja Católica, pois também são macumbeiros, pois também são feiticeiros. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico, mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Iau, isto pelo menos em 2 ocasiões. Lendo-se Iau, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Iau seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová.
mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Oi, gente, tudo bem? Então o pessoal está me perguntando sobre o povo de Yalcha, né? Yalcha é o que eles chamam de o nome verdadeiro de Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo, né? Seria Yalcha, né? O Yal, né? Que é o nome do Criador. Então a junção do nome do Criador, do tetragrama, mais o Chá, que é salvação, né? Olha, tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Sério mesmo. Tem visto a igreja como ela é, tempo como ela é, campanhas, dízimos. Eles têm pregado, olha, um trabalho da graça formidável. Tá? Não digo todos, que nem quando eu falo todos eu vou fazer uma redundância aqui, fora de série. Mas tem feito um trabalho maravilhoso. Se todas as igrejas evangélicas fossem os pregadores de Yalcha, o mundo estava melhor, estaria 1000 vezes melhor. Eu quero parabenizá-los sim, tá? Quero parabenizá-los pela busca da tradução do nome. A busca poxa, eles não se cansam em buscar a verdade. Isso é uma coisa bem interessante, né? Muitos são seguidores do nosso canal porque a gente fala a mesma língua em relação à graça, né? A forma de ver, e eu fico muito feliz por isso, tá? Toda a equipe de Yalcha, né? Machi, um abraço para vocês, tá? Um abraço a todos que nos seguem. Um abraço. Fiquem com o Criador, com o Eterno de todas as coisas. Yal.